Fala galera, beleza? Vamos resolver mais uma questão, dessa vez uma questão de porcentagem. Então ele fala que um investidor iniciante aplicou R$10.000 na bolsa de valores, que no primeiro mês ele perdeu 40% do valor investido e que no segundo mês ele teve um lucro de 40%. E aí quer saber quanto que ele ficou no final das contas em relação ao valor inicialmente aplicado. E aí percebam que muita gente, sem prestar atenção, falaria assim, olha, se ele perdeu 40, depois ele ganhou 40, então ficou elas por elas, né? Menos 40 mais 40, zerou, né? Então ele ficou com 100% do investimento dele. Viria aqui sem fazer conta nenhuma e marcaria. Só que isso está errado, tá? A gente não pode fazer isso. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Então, vamos tentar entender aqui o que aconteceu, o que está acontecendo aqui. Olha só. Ele tinha 10 mil, né? Então, inicialmente, ele tinha esses 10 mil que foram aplicados, ok? Esses 10 mil passou o primeiro mês, vou colocar aqui mês 1. Esses 10 mil, ele virou um outro valor, correto? Porque ele perdeu 40%. Depois, no segundo mês, o valor que ele tinha aqui, né, após o segundo mês, ele obteve um lucro de 40%. Então aqui eu vou colocar menos 40% e aqui eu vou colocar mais 40%. E aí chegou num valor final aqui, ao final do segundo mês, beleza? Então olha só, o que a gente precisa fazer para determinar quanto que ele ficou ao final do primeiro mês? Bom, se ele falou que ele perdeu 40%, ele perdeu 40% dos 10 mil que ele investiu, correto? Então a gente precisa calcular quanto que vale 40% de 10 mil. E como é que a gente faz essa conta, gente? 40%, né? Quando a gente escreve 40%, isso aqui na verdade representa uma fração. Isso aqui é 40 dividido por 100, não é mesmo? E a gente quer fazer 40% de 10 mil. Quando a gente fala 40% de 10 mil, significa que a gente tem uma multiplicação. Então eu vou fazer 40 sobre 100 vezes os 10 mil, correto? Temos aqui multiplicação, temos aqui divisão, então a gente pode fazer algumas simplificações, correto? Eu posso cortar este zero com este zero, né? Posso cortar este zero com este zero. Então aqui embaixo ficou 1, em cima ficou os números que sobraram, que é 4 vezes 1000. Isso aqui vai dar 4 mil. Então, quanto que ele perdeu efetivamente, né, em valores absolutos? Ele tinha 10 mil e perdeu 4 mil. Logo, ele ficou com 6 mil. O que é o pulo do gato? O pulo do gato é que no segundo mês, quando ele tem esse lucro de 40%, esse lucro de 40% ele não é calculado em cima do valor inicial, porque afinal ele não tem mais esses 10 mil. Quando ele tem um lucro de 40%, é em relação ao dinheiro que ele tem ao final do primeiro mês, tá? A gente não calcula mais em cima do valor aplicado inicialmente, porque ele já não tem mais esse dinheiro. Então, quando a gente fala que ele ganhou 40%, não é em cima dos 10 mil, é em cima do 6 mil que ele tinha, né? Então, ele teve um lucro de 40%, só que agora é 40% de 6 mil. E aí a gente precisa calcular. Então, vou colocar aqui 40 sobre 100, 40% de 6 mil. Aqui a gente pode fazer também as simplificações, cortar esse zero com esse zero com esse zero. E aí, vamos obter um resultado de 4 vezes 600, 2.400. Beleza? Então, olha só, ele tinha 6 mil. Obteve um lucro de 2.400, então agora no final das contas ele tem quanto? Ele tem os 6 mil que ele tinha antes do segundo mês, mais 40% disso. Então ele vai ter 6 mil mais 2.400, 8.400. 8.400. Então, no final das contas, o valor que ele tem, que ele vai ficar ao final do segundo mês, é de 8.400. Gente, isso aqui é uma coisa recorrente, tá? Quando a gente fala em lucro e prejuízo. Toma bastante cuidado, tá? Eles não se anulam, tá?
O que acontece é que quando você tem um prejuízo, para você voltar a ter o valor que você tinha antes do prejuízo, você tem que ter um lucro maior do que esse prejuízo, tá? Você tem que ter um lucro maior, nunca é igual. Então nunca cai numa pegadinha dessa, ó, perdeu 40, ganhou 40, ficou com 100%. Não fica. Agora, quanto que esse 8.400 vale em relação aos 10 mil iniciais? Ora, aí é muito fácil, né? A gente quer saber quanto que 8.400 representa em relação ao valor inicial, aos 10 mil aplicados, correto? A gente pode fazer uma simplificação aqui, vou cortar este zero com este zero com este zero, e aqui temos 84 dividido por 100. Perceba que a gente não precisa fazer mais nenhuma conta, porque 84 dividido por 100 é a mesma coisa que 84%. 84%. E a resposta correta, portanto, é a letra C. Bacana, gente? Então, muito cuidado. Toda vez que tiver lucro e prejuízo seguidos e ele quiser saber essa conta, perceba, para você recuperar um prejuízo, você precisa sempre de um lucro maior, falando em termos de porcentagem, tá? Você precisa de um lucro maior, um percentual maior de lucro para repor o prejuízo que você teve, tá? Independente se você lucrou primeiro e perdeu depois, ou se perdeu primeiro e lucrou depois, acontece sempre isso. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!